Olá, o nosso encontro hoje versará sobre as teorias do direito econômico e também falaremos um pouco sobre livre concorrência. Então, a começar pelas nossas considerações, a livre concorrência nada mais é do que um ambiente propício dentro de um determinado mercado, onde os atores econômicos disputam entre si o aumento ou a participação de seu produto ou de seu serviço em um determinado ambiente onde existem consumidores, pessoas que têm interesse em adquirir esses bens ou esses serviços. E tanto para isso, eles vão buscar oferecer o produto ou serviço de acordo com a necessidade e o interesse desse mercado de consumidores, e para que eles possam ter o resultado pretendido na sua atuação nesse mercado, eles vão praticar diversas estratégias que vão desde a oferta de preços, facilitação do pagamento, extensão de garantia e outras estratégias assemelhadas. Isso é muito comum num ambiente como o nosso. Prova disso, por exemplo, são as concessionárias, são as empresas que trabalham com venda de veículos, que vez por outra fazem umas campanhas chamadas de feirão, e nessas campanhas eles ofertam os bens que eles possuem em estoque, permitindo a variação do preço, permitindo que o parcelamento seja diferenciado, dando vantagens aparentemente para as pessoas que pretendem ou têm o interesse de adquirir seus produtos. O fato é que isto representa, a grosso modo, o que é um ambiente de livre concorrência. Você tem liberdade para atuar dentro de uma atividade econômica lícita, seja oferecendo serviços, seja através da oferta de bens, tudo isso voltado para o aumento dos seus ganhos dentro daquela realidade econômica. E o nosso ambiente jurídico ele é totalmente favorável à livre concorrência, tanto é verdade que no artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, preconiza-se como um dos valores da nossa República a proteção à livre iniciativa e aos valores sociais do trabalho. Quando o legislador constituinte fala da proteção à livre iniciativa, ele está indo exatamente ao encontro desta percepção de que, através da livre iniciativa, estimula-se a livre concorrência. Mas a concorrência, para ser exercida, ela deve ser feita de tal modo que o exercício deste direito, o direito de concorrer, não seja vilipendiado ou sofra mau uso, para que não haja o que nós chamamos de abuso de direito ou até mesmo abuso do poder econômico. Tanto por isso que, para coibir determinadas práticas consideradas anticoncorrenciais, existe um órgão regulador no Brasil chamado CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, cuja finalidade nada mais é do que regular as fusões e aquisições de grandes grupos empresariais para impedir que determinada atividade ela se concentre especificamente em um determinado ator econômico. Eu, na tarde de hoje, coloquei no nosso grupo do WhatsApp uma reportagem da revista Valor Econômico, se não me engano, falando de uma decisão que o CAD tomou recentemente de desfazer uma fusão que eles aprovaram 7 anos atrás, alegando que a empresa adquirente, a Videolar, ao adquirir a Inova, que era um braço químico de uma empresa química da Petrobras, não contribuiu para a melhoria do ambiente de negócios no segmento de termoplásticos, através da venda de polímeros, salvo engano é isso, e considerou então o descumprimento daquela obrigatoriedade da empresa adquirente, no caso a Videolar, de atender essas demandas da sociedade no que diz respeito a esse segmento de termoplásticos. Tanto por isso, essa decisão, ao meu ver, ela cria uma certa insegurança jurídica, na medida em que, após 7 anos, o órgão de controle resolve desfazer aquilo que ele havia inicialmente aprovado. Eu acredito que essa decisão venha a sofrer medidas judiciais, venha a sofrer a intervenção de medidas judiciais, tendo em vista que o volume financeiro desse tipo de negócio é muito expressivo. E falar em desfazimento de negócios dessa monta implica em gerar para um dos atores, no caso a Petrobras, o custeio da devolução do que já foi investido e pago pelo grupo adquirente, no caso a Videolar, pela aquisição dessa planta
de produtos químicos. Uma outra coisa também que deve ser levada em consideração, além da insegurança jurídica, é a ineficiência do ponto de vista econômico de uma decisão como essa, que ela acaba impactando sobremaneira no ambiente de negócio. Porque essa insegurança acaba afastando também a figura do investidor, que se sente desestimulado em fechar negócios, porque a qualquer tempo ele pode ser acusado de ter criado um duopólio ou um monopólio dentro de um determinado segmento, porque o CAD assim considerou. Então fica aqui um registro de uma pequena crítica a esse tipo de decisão, e com certeza essa decisão ela não vai parar apenas na manifestação do CAD. Isso com certeza irá para o ambiente judiciário, onde será discutido. Muito bem. Outro ponto também que nós temos que observar, agora já falando de teoria de direito econômico, é a diferença que existe entre ordem política, ordem econômica, né, e ordem jurídica. O que é uma ordem política? Nada mais é do que um conjunto de elementos voltados à definição de regras e regulamentos que serão estabelecidos dentro de um determinado ambiente. No nosso caso, o Brasil possui uma ordem política baseada na democracia, através da representatividade que se dá por meio de voto direto aos representantes que assim se colocam à disposição da sociedade para representá-los e elaborar normas que tenham por finalidade atender os interesses da sociedade, né? A construção de um país mais solidário, mais igualitário, mais harmônico, certo? Isso é ordem política. Quando você fala de ordem econômica, você já passa a tratar dos fatos próprios da atividade econômica e que tem implicação direta na vida das pessoas. E aí torna-se necessário que, através da ordem política, a ordem jurídica faça implementar medidas cuja finalidade nada mais é do que manter sob controle o ambiente econômico, de modo a evitar distorções e até mesmo prejuízo para as famílias e para o próprio país. Tanto por isso que a boa parte das campanhas que são feitas leva-se em consideração, como promessa de campanha, a adoção de instrumentos ou mecanismos e até mesmo inovações tecnológicas para a economia como forma de melhorar o ambiente para as pessoas. Isso é recorrente. Por isso que pesa tanto na escolha de um presidente, por exemplo, saber quem é o ministro que será escolhido para coordenar a área econômica. Exatamente por quê? Por conta do impacto que as decisões dessa autoridade trazem para o país, para as famílias, para as pessoas, para os investidores, né? Como isso impacta na relação do país com outros países estrangeiros e por aí vai. Tá? Então essa é a distinção. Quando você fala de ordem política, você fala do conjunto existente de regramentos que tem por finalidade estabelecer comportamentos específicos, induzir comportamentos, né? E tudo colimando, objetivando um ambiente adequado para que as pessoas vivam em harmonia, em solidariedade e em sociedade. Quando você fala de ordem econômica, você fala dos fenômenos econômicos, que têm impacto direto, tanto na ordem política quanto na ordem social. E aí você tem também a figura da ordem jurídica, que nada mais é do que esse conjunto de normas que tem por finalidade conduzir as pessoas à prática de determinados atos, assim como também regular os fenômenos da vida, sejam os fenômenos ordinários, sejam os fenômenos extraordinários ou aqueles considerados jurídicos do ponto de vista estrito da acepção do termo. Muito bem? Né? Dentro do direito econômico, que nada mais é do que o conjunto de normas que regula a atividade econômica no nosso país, nós temos por objeto a realidade econômica. Então, quando você tem o direito econômico enquanto disciplina, ele se volta para analisar o impacto, né, e os efeitos das políticas que são adotadas para o ambiente econômico e as normas que existem dentro da ordem econômica, exatamente para quê? Para verificar, né, como os fenômenos da vida se comportam dentro da economia. É dizer, se a economia é entendida como um fenômeno da vida, então tem repercussão para a vida das pessoas e, portanto, tem relevância jurídica, o direito econômico se presta, então, para dar tratamento ao relevo que assume a economia dentro da ordem social. Muito bem. E a finalidade do direito econômico nada mais é do que estabelecer regras e parâmetros para que a atividade econômica
satisfaça o interesse preconizado na Constituição, né, e elencado naqueles incisos que nós já lemos nas aulas anteriores, que estão previstos, se não me engano, no artigo 170 da Constituição, e que trata exatamente dos princípios, dos valores que vão permear, vão nortear a atividade econômica no Brasil. Muito bem. Quando você fala de sistema econômico, você está falando da ideologia adotada pelo governo para estabelecer a sua forma de economia. No Brasil, a economia brasileira ela tem características liberais, isso está previsto na Constituição. Mas existem países que têm uma política comunista e que adotam como sistema econômico o socialismo. Pelo socialismo você não tem desníveis econômicos porque a economia ela é planificada e as riquezas são distribuídas de forma igualitária entre as pessoas que pertencem a esse grupo, né? Na teoria, esse conceito ele é fenomenal. O problema é que você não vai encontrar aí quem produza e quem consuma. Aliás, você vai até ter atores que produzem e outros que consumam. O problema é que talvez não com o mesmo nível de qualidade ou de interesse que haveria se fosse um ambiente liberal onde os atores econômicos produziriam mediante as demandas da sociedade, né? Coisa que a priori não acontece na economia socialista, adotada por países comunistas, tá certo? Então, a priori, o sistema que vem dando resultado, ainda que se contrarie interesses de outras pessoas, é o sistema capitalista e, aparentemente, com viés liberal. Muito que bem. Já o poder econômico nada mais é do que a manifestação do poder econômico manifestado tanto pelo poder público quanto pelo setor privado. E o poder público tem uma vantagem em relação à iniciativa privada, que é exatamente a capacidade regulatória. E através dessa capacidade regulatória, ela pode ajustar até que ponto a iniciativa privada pode exercer o seu direito de manifestar a sua vontade econômica no ambiente de negócios. Por isso que existem os órgãos de controle, que é exatamente para evitar o abuso do poder econômico. Muito bem. Outro tópico que está dentro também do contexto da nossa aula é exatamente a Constituição Econômica. Por que existe esse conceito de Constituição Econômica? E quando eu falo conceito, é porque eu estou falando de uma percepção subjetiva da doutrina acerca da existência desse elemento dentro do ambiente da Constituição. E a gente fala em Constituição Econômica porque o legislador constituinte se preocupou em abrir um capítulo dentro da Constituição para tratar da ordem econômica, e o fez com muita razão, né? O objetivo de se ter uma ordem econômica prevista em Constituição nada mais é do que estabelecer para essa ordem econômica limites. E esses limites são pautados por quem? Pelos princípios que orientam e informam a ordem econômica do Brasil. Muito que bem. Partindo dessa premissa, né, alguns doutrinadores tratam do fenômeno da Constituição Econômica sob o prisma da Constituição formal material, né? E o que vem ser a Constituição Econômica formal? Nada mais é do que a previsão expressa em lei, no caso prevista na Constituição e por normas que dali sucedem, e cuja finalidade nada mais é do que regular a modulação dos efeitos da atividade econômica. Então você diz assim, olha, aqui no Brasil nós poderemos ter uma economia capitalista, de viés liberal, mas o exercício da atividade econômica será colocado dentro de determinados parâmetros para que não haja futuramente abuso do exercício do poder econômico. Então, vamos criar aqui alguns vetores, que são os princípios, e a partir daí nós vamos elaborar normas que tenham por finalidade estabelecer de que maneira esses limites serão impostos, de que modo essa economia poderá trazer benefícios para a sociedade. E aí, a gente entra no segundo aspecto da Constituição Econômica, que é a Constituição Econômica material. Aí eu passo a ter um conjunto de regramentos previstos em norma, tá? Cuja finalidade é dizer como esses limites serão impostos, estabelecidos, e a fim de evitar a figura do abuso do poder econômico. A gente fala em abuso do poder econômico porque nenhum ambiente social onde você não tenha regulação para a atividade econômica, você pode sofrer as consequências do abuso do poder econômico, como, por exemplo,
você pode ter uma empresa monopolista, particular, estabelecendo preço para os seus produtos, né? E na impossibilidade de não poder aumentar os seus ganhos, aumentar o valor do produto, ou reduzir o valor do produto, ou reduzir a oferta do produto, exatamente para que isso crie um impacto no valor do bem, na medida em que a lei de oferta e demanda é o que regula o preço dos bens e serviços que são oferecidos. Então, para evitar essa distorção, a ordem econômica estabelece normas de direito material para exatamente regular todo tipo de atividade que nós temos aqui. Aí existem as questões estratégicas, que são os monopólios que o Estado possui, né? Existem aquelas empresas que o Estado cria para criar um ambiente concorrencial, né? E ele passa a ser o parâmetro, o paradigma dessa atividade, tá certo? E existe também as atividades que não são consideradas estratégicas, mas que são exploradas nos outros segmentos, como o industrial, né, o comercial, o de prestação de serviços, o setor primário, que são ambientes econômicos de onde a economia ela é retroalimentada, ela expande, né, ela atende interesses, ela satisfaz interesses, gera empregabilidade, gera emprego, e obviamente também vai gerar distorções porque nem todos têm acesso ao emprego remunerado, né, ainda que de maneira informal. Portanto, esses produtos, esses bens e serviços não chegam na mão de todos. E para que a gente consiga equalizar esse problema, aí sim, com muita razão, vem a necessidade da adoção de uma política pública, ordem política, que vise criar meios de tornar a sociedade, se não igualitária, ela tenha o que nós chamamos de equidade, seja uma sociedade onde haja equidade. O que vem ser a equidade? Nada mais é do que criar mecanismos legais, ordem jurídica, para que as pessoas que se encontram com desnível econômico entre si, uma mais rica, a outra menos rica, mais pobre, menos pobre, elas se igualem do ponto de vista jurídico de maneira isonômica, né? Ou seja, a lei valha para todos e seja aplicada perante a todos igualmente. Tá certo? Isso é a ordem política. E as questões relativas a preço, obviamente, a depender do setor, o próprio mercado há de regular o preço, porque num ambiente como o nosso, né, onde você não tem, aparentemente, alguns oligopólios. Você tem oligopólios, né? Você tem monopólio, tem oligopólios, acredito que tenha duopólio também, mas de um modo geral, essas situações elas não existem. Então, nesses ambientes onde figura do oligopólio, do duopólio e do monopólio não existem, penso que o preço passa a ser regulado pelas leis de oferta e demanda. Agora, no ambiente oligopolista, onde você tem alguns atores, como por exemplo as companhias aéreas, que exploram apenas elas aquela atividade, né, econômica, ou no caso do ambiente duopolista, como é o caso da empresa que produz termoplástico, só tem duas aqui no Brasil, né, que trabalha com poliestireno. Uma foi agora objeto da ação de revisão do CAD, a outra é uma companhia antiga no Brasil, e as duas trabalhavam fornecendo para o setor plástico no Brasil o poliestireno, que é a matéria utilizada para a feitura do termoplástico. O exemplo de termoplástico são aqueles copos descartáveis que a gente encontra por aí nas repartições públicas, até na nossa casa tem, né? Aquele copozinho plástico branco ele é feito de poliestireno. E no Brasil, aparentemente, existiam duas empresas que forneciam estireno, né, para a feitura disso. Uma delas era a Videolar, que comprou a Inova. E aí, meus caros, o que acontece? Não ficou caracterizado não ficou caracterizado aos olhos do CAD que a fusão da Videolar com a Inova trouxe benefícios para o mercado de estireno. E aí surgiu o receio, inclusive, desse novo ator propositadamente reduzir a oferta desse material no mercado e isso gerar um aumento explosivo de preços. Então, para evitar isso, essa fundamentação do CAD, eles resolveram tornar sem efeito aquela fusão que eles haviam anteriormente autorizado. E aí você observa a necessidade de ler aquele artigo e nós temos a sequência aqui nessa nossa breve exposição, né? Você passa a compreender, portanto, que a livre concorrência ela tem limites, que a ordem
jurídica e a ordem política delimitam a ordem econômica, que a ordem econômica nos dá liberdade para atuar, mas dentro de certos limites e naquilo que o poder público considera como sendo sensível à sociedade. Aí, com muito mais razão, a ordem política estabelece critérios e normas, ordem jurídica, para que aqueles fenômenos que são sensíveis, né, na sua manifestação perante a sociedade, né, sejam regulados e consigam manter um ambiente mais controlado. Tá certo? Bom, eu fui breve nessas considerações. Nós estamos aqui tratando dos slides de número 37 a 41, portanto, não há necessidade de nós estendermos muito a nossa explanação. Peço e recomendo que faça a leitura desse último material que eu postei no nosso grupo do WhatsApp e eu fico à disposição para responder quaisquer dúvidas que vocês eventualmente tenham. Tenham todos um bom dia e até o nosso próximo encontro.